Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estão assistindo essa aula, então espero que todos estejam muito bem, tá? Já comi um pedaço da minha maçã, certo? E hoje nós vamos iniciar o capítulo 2, equação geral da reta, aliás, a reta, vamos trabalhar com na geometria analítica, com o segundo tópico, tá? Que são algumas relações de reta. A reta, pessoal, vocês já tiveram uma noção lá no primeiro ano do ensino médio, primeira série do ensino médio, quando eu trabalhava com função. Inclusive, eu vou fazer a associação da reta com função, tá? É, na geometria analítica, gente, a reta é um objeto de estudo muito importante também, obviamente, certo? Só que ela também está associada a quem? A função do primeiro grau, porque toda função do primeiro grau é uma reta. Então, tudo que está relacionado à reta, eu posso utilizar conceito da geometria analítica ou conceito de função. Vou fazer os dois e é uma forma já de recapitularmos algumas ideias também da função do primeiro grau. Ok? Gente, então, começando aqui, nós temos o seguinte. Vamos considerar, pessoal, eu vou seguir assim, eu vou fazer a minha explicação, tá? Tô seguindo aqui o livro, tô seguindo a mesma estrutura do livro. Nós estamos na página 34. Lá ele começa com uma introdução. E nessa introdução, nós temos um plano cartesiano. E nesse plano cartesiano, temos alguns pontos assinalados. Por exemplo, um com 1, ponto, não vou colocar todos não, tá, gente? Um ponto D, o ponto C, deixa eu colocar o ponto B, 3 com 5, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, tá? Ponto B, ponto A, 4 e 7, são vários, muitos. O E 0 menos 1, tá aqui. O G menos 2 menos 5. Tá? Simples. Aqui nós temos a reta que passa por esses pontos. Deixa eu tentar acertar aqui. Opa. Parece que tá fora de... Ah, não passa por ali, não. Tá, aqui. Eu que dei uma bambeada aqui. Passou. Ó, que bonitinho. Tá lá. Ó, então essa é a nossa reta que passa por esses pontos. A, B, D, E, G. Lá no livro tem um outro ponto lá, o C, que é 3 meios e 2, tá? 3 meios dá 1,5, ó, mais ou menos aqui. 1,5, né? Mas tudo bem, não precisa de tudo isso aqui, não. Ó, bateu certinho, tá? Então, lembre-se que para a determinação de uma reta, determinação da reta, o que nós precisamos? Precisamos de dois pontos distintos. Dois pontos distintos. Dois pontos distintos determinam uma reta. Dois pontos não determinam uma reta, porque eu não sei se eles são distintos. Cuidado com essa palavra, tá? O que eu quero? Eu queria agora mostrar para vocês o seguinte. Na aula passada, nós vimos que se eu pego 3 pontos que estão alinhados, o determinante da matriz formada por esses 3 pontos é 0.
tá? Então, quaisquer desses 3 pontos aqui que eu pegar, pego o ABC, ou ABD, ou ABE, ABG, GED. Se você montar um determinante dessa matriz, gente, vai dar 0. Tá na dúvida? Monta e resolve. Então, já estou assumindo, eu não vou mostrar porque eu já sei que dá, eu estou falando que dá, tá? Eu já tenho certeza que dá. Tá na dúvida? Pega ali e monta, só para você checar. Beleza? O que eu vou fazer? Concordam comigo que se eu quero montar a equação de uma reta, eu quero saber qual é a equação dessa reta, o que eu vou fazer? Na equação, nós chamamos aqui equação geral da reta. Na verdade, toda reta tem uma equação. E essa equação ela pode ser representada de maneiras diferentes. Essa reta, essa maneira, a forma geral ou equação geral da reta, é uma das possibilidades que nós podemos representar a reta. E para chegarmos na forma geral, um procedimento utilizado, que será o primeiro, é quando nós temos os 2 pontos distintos. E nesse caso eu tenho vários, então eu escolho quaisquer 2 pontos. Tá? Mas eu posso pegar o A, o E e o G, por exemplo? Sim. Então, tomando o ponto A, por exemplo, 3 é o 4, né? 4 com 7. E o G? Menos 2 com menos 5. Na verdade, gente, eu não preciso dos 3, tá? Eu preciso de 2, acabei de falar aqui, né? Eu preciso apenas de 2 pontos. Mas qual seria o terceiro? O terceiro ponto é um ponto P, que nós chamamos de XY, de forma que P é um ponto genérico da reta. Deixa eu só mudar a cor aqui. E o ponto P da forma XY. Por quê? Esses 2 pontos, eles já determinam a reta. Tá aqui, a reta passa por eles. Tá aqui. Qualquer outro ponto P, alinhado com esses 2 dados inicialmente, devem satisfazer a uma condição. Essa condição é a condição que nós vamos impor, que é a condição de alinhamento. Ou seja, o determinante da matriz formada por A, G e P tem que ser igual a 0. Dessa forma, eu chego numa equação que fica em função de x e y. E é onde nós temos a equação da reta. Tá? Então, eu monto o determinante. Posso começar aqui com x, y e 1. 4, 7, 1. Menos 2, menos 5 e 1. Tá? Copio as 2 primeiras colunas. E igual a 0. O determinante dessa matriz tem que dar 0. Então, vamos lá. Diagonal principal, 7x. Menos 2y. Menos 20. Menos 14. Menos 5x. Opa! Mais 14. Diagonal secundária, né, Anta? Menos 14 fica mais 14. Menos 5x fica mais 5x. Menos 4y. Igual a 0. Agrupo os termos semelhantes. 7x mais 5x dá 12x. Menos 2y menos 4 dá menos 6y. Menos 20 mais 14 é menos 6. Igual a 0. Divido tudo por 6 para simplificar. Sempre simplifico ao máximo, tá? A equação. Então, aí eu vou ter 2x menos y menos 1 igual a 0. Essa é a nossa chamada equação geral da reta. A reta, pessoal, costumamos nomear com uma letra minúscula, sempre. Reta R, reta S, reta T. E aí eu posso indicá-la assim, ó. R. Tá? Então, reta R
dois pontos, aí eu coloco a equação dessa reta aí. Simples, né? Ah, mas você escolheu o A e o G. E se eu tivesse pego, por exemplo, os pontos B e E? Gente, vai dar na mesma. Como é a primeira situação, eu vou mostrar para vocês, tá? Psst, psst, Juju, parou. Fica se lambendo, hein? Ó, se eu tivesse pego, por exemplo, o ponto E, 0 menos 1. Ah, mas vai dar a mesma equação? Tem que dar. E o B, 3 e 5. E o ponto P genérico, né? XY. Então, eu teria, novamente, XY1, 0 menos 1, 1, 3, 5, 1. XY, 0 menos 1, 3 e 5. Igual a 0, que é o nosso determinante. Depois eu subo lá, vocês tiram um print da tela. Aí vai ficar, ó, menos x mais 3y, 0, mais 3, menos 5x, e só, tá? Igual a 0. Então, eu tenho menos 6x mais 3y mais 3 igual a 0. Aqui, gente, eu vou dividir por menos 3, ó. Aparentemente é completamente diferente uma da outra. Dividido por menos 3, nós vamos ter 2x menos y menos 1 igual a 0. Essa é a equação da nossa reta R. Se alguém estivesse questionando, tem algum padrão? Tem. A equação geral da reta, gente, ela sempre fica igualado a 0. Igualado a 0. Então, vai ter x mais y, ax mais by mais c igual a 0, tá? Procurem deixar o coeficiente de x positivo. Positivo. Ok? Então, olha lá. Temos a mesma reta. Aqui, ó. Tchumba, tchumba. Pontos diferentes, a reta é a mesma. Então, a relação entre x e y tem que ser a mesma. Ah, eu quero determinar um ponto dessa reta em que o x é igual a 2. O que eu faço? Substituo o x por 2 e acho o y correspondente. Tá? Essa é uma ideia. Então, aqui eu tenho a equação geral da reta. Querem tirar um print? Aproveitem. Deixa eu só colocar aqui, gente, uma forma geral dela. Então, na equação geral da reta, ela vai ter a forma AX, uma reta R, né? Mais BY mais C igual a 0. Ela sempre vai seguir esse padrão, tá? Sempre, hein? Seguindo sempre esse padrão. Com A, B e C pertencentes aos reais, pode ser qualquer número real, tá certo? E A e B não nulos simultaneamente. Não nulos apertou aqui. Simultaneamente, tá? Desculpa aí dar uma apertadinha aí. Ó, quem quiser tirar um print, tá lá. Então, ela segue sempre esse padrão. Conhecendo dois pontos, eu posso usar essa técnica do determinante tranquilamente, tá? Temos outros casos, mas aí nós vamos ver um pouco mais adiante, porque existem outras técnicas.
porque nem sempre eu vou ter dois pontos conhecidos dessa reta. Às vezes eu tenho a inclinação dela, tá? E como é reta, gente, eu já disse, isso aqui pode ser associado a uma função tranquilamente. Para termos a cara de função aqui, se vocês pegarem, por exemplo, ó, vou pegar aqui embaixo, aqui nessa mesma reta, ó. Se você isolar o y é igual a 2x menos 1, ou f de x igual a 2x menos 1. Pronto, tem a reta que é uma função. O que muda? Nada, tá? Na verdade, são contextos diferentes. Vocês vão ver nos exercícios que eu já vou fazer daqui a pouco. Quando eu pego um problema contextualizado, uma situação real, uma situação prática, geralmente eu uso a ideia da função. Quando eu pego uma forma mais algébrica, calculo a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Já é um conceito mais geométrico, analítico. Então aí eu uso a equação da reta por determinante, tá? Eu já uso o conceito analítico. Eu posso padronizar, escolher só um método? Fique à vontade, tá bom? Olha aqui, gente. Na página 36, nós temos ali alguns casos particulares. Quais são os casos particulares? São os casos em que A igual a zero, B igual a zero e C igual a zero, tá? Então, eu tenho a equação da reta R igual a AX mais BY mais C igual a zero. Essa é a sua forma geral. Se A é igual a zero, nós temos o quê? Se A é zero, eu vou ter uma equação da forma BY mais C igual a zero. Isso significa que Y é igual a menos C sobre B. Ou seja, Y igual a menos C sobre B, eu vou ter uma reta horizontal. Isso gera uma reta horizontal. Essa é uma reta horizontal que passa pelo ponto y igual a menos c sobre b. Vamos ver um exemplo, ó. 3y menos 6 igual a zero. Isso significa que y é 6 dividido por 3, ou seja, y é 2. Lá no plano, eu tenho uma reta, eixo x, eixo y. Y é 2? Está aqui, ó. 2. O y é sempre 2, independentemente de x. Tá? Então, essa é a nossa reta R, por exemplo. Tá? Y igual a 2. Reta horizontal. Simples, né? Essa reta é também função. Tá? Lembrando que a função para cada x distintos, né? F de x1, eu vou ter um valor correspondente em y. Mas não me importa aqui, porque todos os valores de x, nesse caso, se relacionam com um único y, que é o 2. Não tem problema, tá? O que não pode acontecer ao contrário. Então, por exemplo, agora, eu tenho aqui, por exemplo, vamos supor em que b é igual a zero. Se b é zero, eu vou ter ax mais c igual a zero. Ou seja, ax igual a menos c, x menos c sobre a. É onde nós temos uma reta o quê? Vertical. Essa, por exemplo, essa reta ela existe, mas ela já não é função, tá? Então ela ficaria assim no plano, ó. Deixa eu pôr o exemplo antes, né? Exemplo. 2x menos 4 igual a zero. X é igual a 2. Então, eu tenho uma reta vertical, eixo x, eixo y, tá? Passando pelo 2, ó.
Só que aqui já não é função, mas é uma reta. Tá? Nem toda reta é função, no caso só essa. Por quê? Porque eu tenho um único x relacionando com vários y's. Eu não posso ter um elemento do meu domínio associado a elementos distintos do meu contradomínio. Então, nesse caso, ela não é função. Tá? Bem tranquilo também, bem simples. Mas é uma reta. Analiticamente ela existe. Como função, ela não pode ser associada a nada. Essa é a diferença. Só essa que apresenta restrição. Qualquer outra reta é também função. Tá? E no caso, gente, em que C é zero. Então, aí eu tenho uma equação ax mais by igual a zero. Tá? E nesse caso, por exemplo, 2x mais y igual a zero, por exemplo, ó, ela vai passar pela origem do plano. Por quê? Porque se x for zero, o y é zero. Se x for 1, o y é menos 2. Então, eu vou ter isso aqui, ó. 2 pontos, viu, gente? Se você for representar no plano, 2 pontos são suficientes. Ó. 0, 0, 1 com menos 2. Tá aqui. Uma reta decrescente. Tá lá. Simples, simples, simples. Beleza? Então, essa é uma equação de uma reta que passa pela origem. Quando ela tiver esse formato, essa reta, ela passa pela origem do plano. Que meleque, hein? Simples, né? Tranquilo. Beleza, gente? E o que eu queria fechar aqui na parte teórica é na página 38, tira um print aí, ó. Quando eu associo a função. Então, se eu pegar a forma geral da reta, estou lá na página 38, tá? Se eu pegar na forma geral da reta, eu tenho, por exemplo, ó, ax mais by mais c igual a zero. Se eu isolar o y, como eu disse, nós temos que y é menos ax menos c sobre b. Ou y é menos ax sobre b menos c cb. Só separei as frações, tá? Dessa forma, gente, nós teríamos aquela chamada função afim, função do primeiro grau, tá? O que seria essa função do primeiro grau? No livro ele coloca um pouco diferente, ele coloca um valor numérico. Ele faz ao contrário do que eu fiz, mas tudo bem. Em função, gente, ó, em função, nós trabalhamos com ela dessa forma, y igual a mx mais n. Eu não vou colocar a e b para não confundir com a e b daqui de cima. Se eu colocar y igual a x mais b, vai confundir, tá? Então, quem é m? Por exemplo, o m aqui é o menos a sobre b aqui, que dá na mesma. Ou seja, esses valores estão associados, ó, isso daqui são iguais. Ou seja, o m é igual a menos a
sobre B, que nada mais é do que o nosso coeficiente angular da reta. Tá? O N e menos C sobre B também são iguais. Então, o N é igual a menos C sobre B, que nada mais é do que o coeficiente linear. Ou seja, é a intersecção da reta com o eixo Y. É um ponto onde a reta intersecta o eixo Y. É o que ele está falando ali. Tá? Então, é a mesma coisa, é só manipulação. Inclusive, nós vamos usar isso daqui como um novo formato para a equação de uma reta, que é o que nós chamamos de equação reduzida. Mas eu não vou falar dela agora. Tá? Se eu não me engano, ela vem... Não, depois eu vou falar de inclinação da reta. Depois eu entro na forma reduzida dela. Tá? Bem tranquilo, viu, gente? Bem simples. Tá certo? Então, é só uma maneira de associarmos a reta à função. Então, eu fiz uma comparação. Tá? Eu manipulei a forma geral para termos a forma de uma função, tá? E escrevi aqui o que seria a própria função, que associaremos isso na sequência, não agora, mas eu já vou colocar para vocês, só para vocês lembrarem, que essa forma aqui, ó, que eu estou destacando em laranja, é conhecida como forma reduzida. Só que antes eu vou falar de coeficiente angular, o que vem a ser o coeficiente angular e tudo mais, tá? Gente, para não estender muito, eu vou fazer o seguinte. Eu vou resolver aqui alguns exercícios, tá? Então vai chegar aí uma aula de uns 40 minutos. Porque se eu quebrar ela e depois voltar nos exercícios, vocês só vão ter mais trabalho e eu também, tá? Então, ó, vamos lá. Alguns exercícios para vocês. Encarem como uma aula... 30 dando 27 minutos, dá tempo. Ó, então eu vou pegar aqui, ó, olha que bonitinho que eu fiz para vocês, ó, gente. Eu já peguei a questão aqui do livro e já coloquei aqui, tá? Ó, 5. Essa é a questão número 5 da página 41. Então vamos lá, eu vou ser um pouco mais direto, qualquer coisa vocês vão pausando aí para, tá? A reta S passa por A e pelo ponto médio de BC, sendo B 0, menos 1, C menos 3 e 4. Analiticamente, eu tenho alguma coisa assim, ó. Eu não preciso sempre ficar representando no plano. Vai depender da situação, vai depender do contexto. Ó, o A é 2 com menos 1. Coloco apenas os pontos que eu preciso. B é 0, menos 1. Tá aqui o B. Esse é o A. Menos 3 e 2. Esse é o C. Então, BC está aqui. É um segmento, tá? O ponto médio dele está aqui. A nossa reta é a reta que passa pelo ponto A e pelo ponto médio de BC. Ó, ela vai ficar aqui. Essa é a reta S. O ponto A, ok, eu já tenho ele. Só que eu não conheço o ponto M. Então, primeira coisa, vamos calcular o ponto médio. Ponto médio simples, vimos na aula passada. Aí, gente, começa a misturar tudo, começa a vir tudo que vocês viram lá atrás, tá? Então, quem é o ponto médio? É a média das coordenadas dos pontos B e C. Ou seja, 0 menos 3 dividido por 2 vai ser o nosso x. E menos 1 mais 2 dividido por 2 será o y. Ou seja, m é menos 3 sobre 2 e 2 menos 1, meio.
Pronto. Aí agora, bom, temos o ponto médio, temos o ponto A. Então, eu vou usar o ponto M e o ponto A para a equação da reta S. Tá? Então, agora eu determino essa equação. Como? Determinante. Ah, mas pode ter fração? A gente pode ter o que for. Vou pegar o A primeiro, 2 menos 1. Menos 3 meios. Meio. Copio as duas primeiras colunas. Diagonal principal. A igual a 0, né? Então, o produto da diagonal principal vai ficar menos x. Cuidado com as frações. Menos 3y sobre 2. 2 vezes meio dá 1, mais 1. Depois vai ficar 3 meios. Menos com menos dá mais, vezes menos dá menos 3 meios. Depois, menos x sobre 2. Depois, menos 2y. Igual a 0. Sugestão, multiplica tudo por 2. Menos 2x, menos 3y, mais 2, menos 3, menos x, menos 4y igual a 0. Cancelei o denominador, tá? Somando, temos menos 3x, menos 7y, menos 1, igual a 0. Pronto. Sugestão, multiplica por menos 1 por causa do coeficiente de x que eu procuro deixar positivo. É mais um padrãozinho mesmo, tá? Então, 3x mais 7y mais 1 igual a 0. Essa é a nossa reta S. Pronto. Beleza? Tá lá, foi, acabou. Aí ele pergunta se a reta S passa pela origem. Olha, se ela passar pela origem, é o mesmo que eu perguntar se o ponto O, 0, 0, pertence a S. Se ele pertencer à reta, gente, ele satisfaz a equação da reta, ou seja, substitui o x por 0, 3 vezes 0, mais 7 vezes 0, mais 1, é igual a 0? Falso. Significa que o ponto O não pertence a S. É essa nomenclatura que nós usamos, tá? E o ponto menos 7 e 3? Mesma coisa. Menos 7 e 3 pertence a S? Vamos ver. Ó, 3 vezes menos 7, menos 21. 3 vezes 7 dá mais 21. Mais 1 não é igual a 0. Então, menos 7 e 3 também não pertence a S. Tá? Tranquilo. Beleza? Essa é uma questão. Tira um print aí. Tem uma aula daqui 10 minutos. Ó, aqui já está associado ao conceito de função. Tá? Então, eu posso usar também essa mesma ideia de função. Uma vela de 8 centímetros foi acesa às 17 horas. Sabe-se que às 19 horas, ou seja, 2 horas depois, a altura da vela era de 4,8 centímetros. Então, se eu usar o conceito de função, gente, eu uso essa ideia. Y igual a mx mais n. Eu relaciono a função com esse formato. Porque aqui eu tenho uma situação contextualizada, por isso. Tá? Então, aí, ó, nós teríamos o mesmo que f de x igual a mx mais n. Dá na mesma, tá?
Então, às 17 horas, vamos entender que é um instante zero. Se eu fosse representar isso no plano, ó, conta lá o tempo em horas, né? O tempo em horas e a altura, o comprimento, né? O comprimento dela. Altura. Vamos falar de altura, vamos chamar a altura em centímetros. Então, no instante que ele acendeu, ela tinha o quê? 8 centímetros. Está aqui, ó. No instante que ele acende, não passou nenhuma hora, então é zero. 0 com 8, um ponto. Às 19 horas, ou seja, 2 horas depois, ela já estava com 4,8 centímetros. Aqui, 4,8. Tá? Pronto, já tenho o que eu preciso. Ah, eu não usei nem conceito de função, eu só montei o gráfico. E a nossa reta é essa daqui, ó. O único problema, gente, é que essa aqui na verdade não é uma reta. Tá? Porque daqui para cá, ó, essa região eu não posso considerar, né? E nem essa, ó. Por quê? Porque ela tem 8 centímetros, né? Não tem como falar de medida negativa, tempo negativo. E na hora que ela chega aqui, nesse ponto aqui embaixo, ó, significa que ela acabou, derreteu por completo. Tá? Então, tá lá, ó. Desculpa. Já dá para vocês fazerem. Eu vou dar as orientações para a gente poder discutir outro ponto, tá? Então, obter a lei da função relacionando h e x. Ele até fala, suponha linear a variação da altura h da vela em função do tempo x em horas, sendo x igual a zero no instante em que ela foi acesa. Pronto. Nem precisava disso. Intuitivamente eu já tinha essa mesma ideia, tá? E como que eu faço para usar o conceito de função? Bom, por determinante eu já tenho a equação da reta, né? Usando o determinante eu faria assim, ó. XY1, 8, aliás, 0, 8, 1. 2, 4,8, 1. Por determinante é por aqui. Só para trabalhar a ideia da função, eu sei que f de 0 vale 8 e f de 2, 4,8. Tá? F de 0, aí eu vou usar essa função aqui, ó. Significa que se x for 0, m vezes 0 mais n dá 8. Então, n vale 8. Pronto. F de 2. 2 vezes m mais n é 4,8. 2m's mais 8 igual a 4,8. 2m's é igual a 4,8 menos 8. Ou seja, 2m's igual a 3,2. Dividido por 2, m é igual a 1,6. Pronto. Com isso, nós temos a nossa função f de x igual a 1,6x mais 8. Só que isso daqui, gente, é o mesmo que y igual a 1,6x mais 8. Ou 1,6x menos y mais 8 igual a 0. Que é a forma geral da reta. É a mesma coisa. Tá? Com isso, eu já respondi o A, já fiz a letra C, tá? Porque ele pede a lei de formação da função, e ele pede a equação geral também, já fiz tudo. E ele só fica faltando aqui o horário em que ela foi inteiramente consumida. Gente, pensa na situação. Ele quer o x referente a esse ponto aqui. Ou seja, o y tem que ser 0. É só igualar o y a 0. Tá? Então, como já está dando 40 minutos, gente, eu precisava discutir mais uma ideia com vocês. Eu vou prosseguir, beleza? Temos algumas ideias interessantes. Vamos lá. Quando são dadas duas retas,
essas retas, pessoal, eu vou colocar algumas ideias aqui, tá? Essas retas, elas podem ser, vou até usar aqui um lápis e minha caneta, minha Apple Pen. Essas duas retas podem ser paralelas, distintas, quando os coeficientes... Isso eu vou falar lá na frente, mas é que ele já pode fazer algumas perguntas relacionadas a isso, tá? Então, elas são paralelas, distintas, quando seus coeficientes angulares são diferentes, tá? Ou seja, desculpa, os coeficientes angulares são iguais, tá? Ou seja, se você pegar a equação geral da reta, ax mais by mais c igual a zero, você vai ter nessa reta e nessa reta o a igual ao a aqui. Os valores de x, os coeficientes de x são iguais ou proporcionais. E os coeficientes de y são iguais ou proporcionais, tá? Se elas são coincidentes, eu vou ter duas retas iguais, de forma que se você manipular multiplicando uma reta, uma equação por um determinado valor, ou multiplicando a outra por um determinado valor, você obtém equações iguais. Ou elas podem ser concorrentes. Quando que elas são concorrentes? Quando os coeficientes de x são diferentes, ou os coeficientes de y são diferentes, tá? São três relações. Tem uma questão que eu vi que ele pediu isso daqui, que é o caso da 16, mas não é isso que eu quero. Agora, no caso, o que eu quero é, quando as retas são concorrentes, elas se cruzam num ponto. Conhecendo a equação das duas retas, o que eu faço para encontrar esse ponto? Eu monto um sistema, porque resolvendo um sistema formado por duas equações de duas retas distintas, eu vou encontrar uma solução comum às duas, ou seja, eu vou encontrar um ponto que satisfaz as duas condições, tá? Eu fiz um esqueminha com vocês no ano passado, usando um aplicativo. Eu falei das retas paralelas distintas, coincidentes e concorrentes. E já falei sobre isso lá atrás, tá? Se eu não me engano, em sistemas lineares, tá bom? Então, o que nós temos aqui, ó? Qual deve ser o valor de C, do vértice C de um triângulo ABC para que sejam verificadas as condições abaixo? O vértice A pertence ao eixo X, tá? Se A pertence ao eixo X, gente, nós vamos ter isso daqui, ó. O A tem um x de A e o y dele é zero. Por isso, lá atrás, nós falamos qual é a condição de um ponto pertencer ao eixo Y. Ao eixo x e y. O B pertence a y, então o x é zero. E aqui eu tenho um yb. Tá? A reta BC tem a equação x menos y igual a zero. E a reta AC tem a equação x mais 2y menos 3 igual a zero. Então, notem que C é igual à intersecção da reta BC. Gente, tá em obra aqui perto, tá um barulho lascado, tá? Se estiver saindo aí, eu peço desculpas. BC é a intersecção, aliás, C é a intersecção da reta BC com a reta AC. Tá certo? Ou seja, se eu montar um sistema com essas duas retas, que eu vou chamar de 1 e 2, x menos y igual a zero e x mais 2y menos 3 igual a zero. Aqui eu sei que x é y, substitui, x é igual a y, então eu tenho y mais 2y menos 3 é igual a zero, y é 1. Se y é 1, x é 1. Esse é o nosso ponto C. Como que eu sei? Pela intersecção das duas retas eu determinei esse ponto, tá? Ó, reta BC, BC, reta AC, as duas passam por C. Montando o sistema, eu encontro a intersecção, que é o ponto C. Aí nós vamos determinar os pontos A e B. Como? O A pertence ao eixo X e eu tenho a reta AC, ou seja, o ponto A pertence à reta AC. De equação,
x mais 2y menos 3 igual a zero. Se ele pertence a essa reta, ele satisfaz essa condição. Isso significa o quê? O x eu substituo por x de A, mais 2 vezes o y do ponto A, que é zero, menos 3 igual a zero. Ou seja, x de A vale menos 3. Com isso, A é menos 3 e 0. Eu vou indicar o que vocês vão fazer, tá? O mesmo em B. O ponto B pertence à reta BC. De equação, x menos y igual a zero. O ponto B tem o x igual a zero, substitui, menos y de B igual a zero. Ou seja, yb vale zero também. Portanto, B é dado pelo par 0, 0. Tá? Tem o A, tem o B, tem o C. O que ele pede? O perímetro do triângulo. Então, você tem um triângulo, não precisa colocar no plano. Se bem que se eu colocar vai ficar mais fácil nesse caso, mas não é sempre que eu preciso, tá, gente? Vai ficar mais fácil porque, ó, xy, tá estourando nosso tempo aqui, menos 3, esse é o A, e 0, 0, 0 é o B, 1 com 1 é o C. Tá aqui, ó. Ó, esse é o nosso triângulo. Aqui é B, C. Como ele pede o perímetro, gente, ó, isso aqui é fácil. Ó, aqui vai dar raiz de 2, diagonalzinha de um quadrado do lado 1. Aqui vai dar 3. E aí eu posso fazer um pitagorinhas aqui, ó. Ou pela distância de pontos mesmo, tá? Tudo depende, gente, da situação. O triângulo, são diversos. Às vezes você vai associar, colocando ele no plano, você associa a diagonal de um quadrado, você associa outros tipos de triângulos. Só que tem triângulo que eu vou ter que calcular por distância mesmo, não tem como, vai ficar, né, mais complicado se eu não seguir esse padrão. Beleza? Então vocês terminam aí, por favor. Tá certo? Inclusive, gente, ó. Não, é isso, termina aí. Tá? Termina o perímetro, tá lá. Gente, quem quiser tirar um print, aproveita, ó, deu uma reduzida aqui. Beleza? Perguntas, anotem para os próximos encontros, eu poder... Opa! Para que nos próximos encontros eu possa esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Beijão em todos vocês, um grande abraço em todos e até a próxima.